Olá a todos, muito bem-vindos ao meu canal e hoje vou falar sobre a glândula pineal ou o terceiro olho. São agora 4 horas e 15 minutos da manhã, é muito cedo, mas vou fazer aqui este vídeo para vocês. Meus amigos, eu não sei se vocês sabem, mas toda a gente que anda dentro deste caminho da espiritualidade, do despertar, da expansão da consciência, em algum momento a pessoa vai se interessar pela glândula pineal ou pelo terceiro olho. Porque, caso muita gente está aqui neste mundo, mas ele diz assim, não, mas eu quero ver mais além. Eu quero quero ativar esses poderes psíquicos. Não é? Como pode ser ver a aura, telepatia, premonições do futuro, né? Ativar essa parte que toda a gente gostaria, né? É como se fosse um ser superior, uma pessoa uma pessoa andar pela rua com esses superpoderes, caralho, dá-nos uma vantagem bastante grande. Meus amigos, só que aqui eu tenho que vos alertar sobre muita coisa, né? Porque isto de ativar a glândula pineal ou o terceiro olho, às vezes pode trazer muitos perigos. Muitos perigos porque muitas das vezes o que eles vão fazer, as pessoas vão fazer é que vão usar certos produtos, certas plantas, certas raízes para fazer com que isso aconteça. Mas, por outro lado, temos outras pessoas que são farsantes, são os gurus da internet, os gurus da espiritualidade, que também vendem cursos, também vendem certas coisas para tomar, para ativar a glândula pineal, ou mesmo as meditações. Olha, eu vou-vos dizer uma coisa, eu não sei se isso realmente ativa ou não ativa, mas eu já li muitos comentários em certos vídeos de pessoas que tomavam estas coisas e que prometiam que certas vitaminas faziam descalcificar a glândula pineal e afinal era tudo uma treta. Então, isso vende muito, sim. Move muito dinheiro, claro que move muito dinheiro. E tem garantias? Não tem garantias nenhumas. É por causa disto, eu vou-vos dizer assim, as pessoas que estão dentro do caminho espiritual são muito inocentes. Eu já fui muito inocente, também já acreditei em muita coisa, eu pensei que esta parte, que toda a gente que estava dentro do caminho espiritual eram pessoas honestas, mas não, existem pessoas tão farsantes como políticos neste mundo, como políticos lá do teu país. A maior parte de todos, 99,9999%, tenho a certeza que são uns ladrões e uns falsos. São pessoas que não se deve confiar. Então, a maior parte dessas pessoas que vendem esses cursos, que vendem milagres, que vendem ativações, exercícios, amigos, a maior parte deles não são pessoas de confiança. Se eu vos dissesse o que é que vocês poderiam fazer? Comprar livros. Os livros é onde realmente, se a mim me dissessem assim, Walter, que conselho me darias? Eu estou neste caminho, eu realmente quero ativar, quero ver como é que funciona esta parte do terceiro olho, que poderes me vai trazer. Eu diria, lê um livro onde um leitor fala sobre o terceiro olho. Com certeza essa pessoa tem muita experiência sobre isso. Vai-te dar exercícios. E tu vais ver que não é exercícios como tu ouves na internet. Não te estão a vender nada. Compras um livro e ele vai-te contando a experiência que ele teve, que essa pessoa teve, as dificuldades, como
todo o processo, não é? São 200 páginas, 300 páginas, onde essa pessoa vai-te contar o processo pelo qual ele passou e o que é que ele fez, o que deu certo, o que não deu certo, se calhar os perigos. Então, por aí, e eu não vou dizer que todos os livros que falem disso, porque também existem os canalizadores fanáticos, os da nova era, que também vendem muito fumo. Então, tu também tens que ter cuidado, tens que ter muito cuidado onde é que livro é que tu vais ler. Um dos livros que eu li foi a abertura do terceiro olho. Existem muitos livros com esse título. Eu já tentei encontrá-lo outra vez, porque o meu já não o tenho. Tentei encontrá-lo para vos mostrar qual era o livro, esse livro, que é tipo uma história onde ele conta a sua vida, e em certas partes do livro ele diz-te exercícios para fazer. E esses exercícios dão resultado, porque eu pratiquei esses exercícios e deu certo. Deu resultados. Eu até digo assim, carago, afinal, né? Carago. Normalmente todos os exercícios que eu lia nos livros que eu comprava davam certo. Por isso é que eu recomendo vocês comprarem os livros destas pessoas, destes autores. Nada de religiões, nada de, sei lá, gurus lá que se façam passar, pronto, que escrevam livros. Não. Pessoas que tu nem sequer conheces, ou olhas para o livro e dizes, quem é este? Não conheço, né? Não tem nada, olha, eu sou o monge não sei quantos. Não. Uma pessoa normal como eu, como tu, alguém que tenha passado pelas suas experiências e que, pronto, decidiu escrever um livro. Esses aí é que eu dou o meu... Dou como certo. Esses aí possivelmente vão te dar as informações que tu realmente precisas. Agora, qual é o problema? O problema é que existem aí, como eu já disse, os farsantes que te vendem produtos, que te vendem mil e uma coisas, que te vendem fantasias, porque normalmente vocês sabem como é que é o marketing, e na espiritualidade eles utilizam os mesmos métodos, que é fazer-te fantasias na tua cabeça, né? Vender-te milagres, coisas absurdas, né? Que se nós pararmos um bocadinho para pensar, dizemos, ele está a oferecer tanto, está a vender tão bem o seu produto que é quase impossível eu dizer não, né? Está-me a prometer mil e uma coisas, e quando damos por ela, muitas das vezes as pessoas que vão comprar o curso ou vão comprar os seus produtos, não vai dar certo. Alguma coisa dentro da informação que ele vai passar, possivelmente a maior parte das coisas alguma coisa vai estar certa, não é? Também nem tudo, mas lembrem-se que isto de abrir o terceiro olho e a glândula pineal necessita tempo. É preciso trabalho. E tu não sabes, isso depende de pessoa para pessoa. Há pessoas que podem abrir um bocadinho e ter esses poderes, alguma coisinha leve, e há outros que jamais vão ativar isso. Depende de pessoa para pessoa. Eu recordo-me uma vez, isso já foi há muitos anos, havia um youtuber que também estava neste caminho da espiritualidade e ele deixou-se enganar, porque existem muitos produtos à venda para descalcificar a glândula pineal. Existem muitos produtos. Nunca comprei, mas já vi. Então houve um vídeo que ele fez que ele ficou muito desiludido porque ele estava a comprar produtos de um desses gurus da internet, né? Que viu que vender produtos, vender vitaminas dava certo, dava lucro, né? Começou a vender aquilo como se fosse um milagre, né? Que ia dar esses resultados todos, quando depois, mais tarde, 2, 3 anos, imagina, o homem a comprar sempre esses produtos para descalcificar a glândula pineal, com a esperança de ativar os seus poderes psíquicos,
ou ativar essa mediunidade, ou essa espiritualidade, e dá por, não é? Conectar-se com o seu ser. E depois, mais uns anos depois, o tal que vende esses produtos afirmou que afinal aquilo não dava certo. Que afinal o produto, alguma coisa aconteceu que ele queixou-se muito, ficou muito desiludido, porque sentiu-se enganado e pronto. E disto há muitos a venderem fumo e as pessoas estão a cair, porque as pessoas que estão dentro da espiritualidade são muito inocentes. Muito. E querem as coisas muito rápido. Vou pagar agora, isto custa-me 50 euros, 100 euros, não sei, depois há outros que vão muito mais além, não é? Ativação da glândula pineal em 3 dias, em 2 semanas. E só por 500 euros. Práticas. Tudo. Assessoria online. Ou curso online. É isto mesmo assim. Eles vendem-te de uma maneira que é fantástico. Só que eu vou-vos dizer uma coisa. E eu ativei os meus poderes psíquicos e, atenção, agora já não os tenho. Bem, alguma coisa ficou, porque não trabalhei mais neles. Mas quando eu estava na minha época dourada, eu trabalhei muito duro para ativar os meus poderes psíquicos. Eu fazia exercícios a toda a hora. Eu estava, por exemplo, um dos exercícios é controlar os pensamentos. Quando tu silencias os pensamentos, tu consegues, outras partes da tua mente se ativam. Não é? Eu já contei aqui um dos melhores exercícios para que tu ativares os teus poderes psíquicos é simplesmente tu parares todos os teus pensamentos. Cada vez que vem um pensamento, não é? Tu ficas atento aos pensamentos. Cada vez que vier um pensamento, tu dizes: stop, quem está aí? Eu não sou. Quem é que está a pensar isto? Eu não sou. Então quem é? Ok, tu fazes isto todos os dias e eu tenho a certeza que tu vais começar a ouvir os pensamentos das outras pessoas. E depois, também, evidentemente, eu, por exemplo, eu ia no comboio, porque eu quando eu era militar, então eu fazia as viagens muito longas. Então eu sentava-me numa esquina, na esquina mais do vagão, na última cadeira, no último banco, e eu punha-me a olhar fixamente para as pessoas e tentava fazer com que elas virassem para trás, para que elas levantassem o braço. Tudo isto exige esforço, exige dedicação. Não, agora vou tomar aqui umas vitaminas, umas pílulas, uns minerais ou o que seja, e vai descalcificar a glândula pineal. Até pode ser que sim, pode ser, eu não sei, mas acho que não deu resultado, pelo que eu vi, né? Vou fazer um mantra. Também pode ser como que os mantras fazem os seus efeitos. Eu também passei por lá, também recitei muitos mantras, também tive muitos resultados. Por exemplo, Om Namah Shivaya, Om Shivaya Namah. Dá resultado? Claro que dá. Só que a gente não sabe com quem se está a conectar. Que tipo de energia é essa? Se existe alguma entidade ou não por trás. Deu resultado? Claro que deu resultado. Om Govidaya Namah. Há um mantra que é para ativar poderes psíquicos. E eu agora, se bem me recordo, eu já tentei procurar por aí pelos livros dos mantras e não encontro. Mas eu acho que era Om Govidaya Namah ou Om Govidaya Pataya Namah. Ok? Esse ativa os poderes psíquicos. Mas isso é algo que já está, que não te vendem fumo. É algo que já está estudado, né? Já houve praticantes que realmente já fizeram o seu trabalho e prontos, conseguiram os seus resultados. Só que existe um problema, tu tens que trabalhar nisso. Não, faço aqui agora um dia e já está. Não, meus amigos, há que trabalhar, há que fazer, alguns vai ativar mais rápido, outros não. As coisas, nem tudo vai ser assim tão maravilhoso como vocês pensam. Algumas vezes vai ser, não é algo como ligar à televisão e já está. Não! Para isso, eu desde o meu ponto de vista,
precisa-se de muitos anos de esforço, de muitos anos de prática. E também depende, se a pessoa já nasceu com esses dons, a pessoa não tem que fazer nada. Agora, se forem pessoas como eu, ou se calhar como tu, ou como uma pessoa normal, tu vais ter de trabalhar e muito. E vou-vos dizer uma coisa, às vezes, os resultados vão ser quase zero. E tu praticas e consegues ter uma experiência e depois nunca mais. É assim que a minha de vez em quando acontecia-me isso, e eu digo assim, e agora acabou? Pronto, já acabou, vou para outro, passo para outra coisa qualquer. Como por exemplo, a levitação. Quero ter poderes psíquicos e quero ter este tipo de poder de levitação. Também tens que fazer o teu trabalho. Eu só consegui fazer isso uma vez e acabou. Nunca mais consegui estar nesse estado de consciência. Nunca mais. Aonde tu estás num estado de consciência. A sério, eu já contei essa história, essa experiência aqui no meu canal e até hoje nunca consegui voltar a estar nesse estado. E com testemunhas. Porque isso foi quando eu era militar e eu estava na minha caserna a meditar. Então eram 7 horas da tarde. E alguém, e por acaso não estava ninguém na minha caserna, eu estava lá, olha, vou meditar. Sentei-me na cama, pernas cruzadas, mas não é cruzadas tipo como se fosse lá do aquele, não sei como é que se chama agora, como é que eles se sentam, mas não, as pernas normal, hein? Muita gente diz assim, não, para eu estar num estado de meditação tenho que estar nessa posição toda com os pés todos torcidos. Não, meus amigos. Tirem isso da cabeça. Isso os gurus é que têm essa mania de dizer pronto, tem que estar, para tu seres esse tal ser iluminado, tens que fazer todas essas posturas. Olha, as minhas pernas são perras, eu normal. E agora encosto-me na parede, né? Porque eu não consigo estar ali com as costas direitinhas, porque não consigo. Encosto-me na parede, meto uma almofada atrás e pronto. E medito assim. E não há problema nenhum. E eu chego a estados de consciência que eles chegam. Por isso, e tenho as mesmas experiências. Por isso, não vos tentem vender contos, porque isso é na cabeça deles. Né? E depois fazem com que as pessoas acreditem. Mas agora vamos para outra parte de abrir a glândula pineal. Outro livro que eu vos recomendo para vocês saberem sobre o terceiro olho ou a glândula pineal. Leiam livros sobre os chakras. Por exemplo, eu acho que um dos melhores livros que eu já li foi a Bíblia dos Chakras. É complicado entender aquilo ao princípio, mas tu vais entender onde é que estão todos os poderes, como é que tu podes ativar esses poderes, ou que tipo de chakra podem te ativar, que tipo de poderes se ativam, ok? E como fazer. Só que é preciso, que é sério, é preciso muita prática, é preciso que a pessoa tenha força de vontade, mas lá vais encontrar a informação toda que tu precisas para ativar, né? O tipo de pedras, o som, a vibração, as cores. E então tens que fazer isso. Eu recordo-me há muitos anos atrás, a sério, esses tempos foram os meus melhores. Porquê? Porque eu nessa altura era muito inocente. Vocês sabem aquela pessoa quando começa o seu caminho espiritual e tudo é fantástico, né? Tu queres descobrir tudo. Uau, agora vou experimentar isto e agora aquilo, né? Comprava um livro, olha, invisibilidade, vou tentar fazer isto. Olha, levitação, isto também, olha, isto, viagem astral, sonhos lúcidos e um montão de coisas. E uma pessoa põe-se neste mundo e depois os chakras. Agora, vou ativar a Kundalini. Eu fazia, a sério, todos os dias, às 3 da manhã, levantava-me e fazia a meditação. A fazer a parte dos chakras. Começava pelo chakra,
pelo chakra da raiz e ia, fazia até aqui, a cabeça. Depois o repuxo, a cair a energia. Fazia sempre isto. Depois, claro, existem outras técnicas e eu fazia todos os santos dias, acordava às 3 da manhã para fazer isto, para meditar. Aconteceu muitas coisas, muitas experiências, claro que aconteceu, mas tive que acordar todos os dias às 3 da manhã. Havia alturas em que não acontecia nada, mas havia outros que sim, sentia a energia do corpo, sei lá, eu senti, às vezes até comunicava-me com alguém lá no Tibete. Houve uma vez que alguém do Tibete, eu comuniquei-me, eu disse, vou até ao Tibete e vou perguntar aí a algum mestre. Prontos. E eu estava a fazer uma técnica, que era do descer o olho, que é, eu foco-me neste olho, digo Om, depois aqui, Om, depois neste, Om, e depois neste, Om, depois neste, Om, depois neste, e faço sempre assim durante 5 minutos. E isto dá para ativar a glândula pineal, descer o olho, caso vocês não saibam. Até já me estava a esquecer desta técnica. Vocês têm que fazer isto todo santo dia. E depois não é só fazer isso no automático. Vocês vão pensar assim, isto no automático, pronto, om, né? E coisa. Não, tu tens que meter intenção. Tem que existir aquela intenção que toda a gente quer, né? Aquele entusiasmo de tentar, aquela curiosidade. Será que vai ser hoje? Será que não? Aquela persistência. Não, hoje vou conseguir. Mas mesmo que não consigas, hoje não consegui, mas eu tenho a certeza que isto, tu tens de ter a confiança de que isso está certo. Se está escrito no livro, eu sempre dizia assim, se no livro o personagem que está lá, o autor disse que funcionava, que se com ele funcionou, eu sempre dizia assim, se ele conseguiu, eu também consigo. E fazia isso e dava certo. Uma outra das técnicas que eu fiz, que estavam dentro de um livro, que é dessa do terceiro olho, foi meter certos objetos, e por isso mesmo que eu queria vos já mostrar esse livro, só que eu não o encontro, porque existem muitos títulos, muitos livros com esse título, e realmente procurei e não encontrei. Não sei porquê, se calhar até o título não é esse, se calhar é outro. Mas é onde o autor foi para México e ele andava a chutar, lá havia um jogo, havia uma participação onde eles tinham que chutar uma bola de goma durante muitos quilómetros, e ele participou nesse festival onde eles faziam isso. Então eu lembro mais ou menos dessa parte, lembro de quase todo o livro, mas para vocês saberem mais ou menos sobre que tipo de livro é, a informação, um pedaço da história do livro. E eu arranjei os materiais que ele lá dizia, que era uma pedra pome, uma rosa, um ouro, um pedaço de ouro, né? Pode ser um anel de ouro. Eu não me lembro do resto, mas eu meti tudo e deu certo, rapaz. Deu muito certo. Caralho, como é que é possível? Mas há coisas que eu digo assim, caralho, há que experimentar, há que ler os livros e há que experimentar. E isso aconteceu, eu fiz isso no primeiro dia, no segundo dia não aconteceu nada, no segundo dia fiz e deu certo. E eu, rapaz, caralho, isto dá certo, meu. Esses anos foram os meus melhores anos da minha vida. Depois veio a parte negra, a parte escura da minha vida foi dos 28 até aos 44, 45. Foram os piores anos da minha vida em termos espirituais. Aí já entrei em outra área, mas os meus primeiros anos, dos 18 aos 28, essa coisa de descobrir e tudo e mais alguma coisa, de experimentar, foi mesmo fantástico. Agora, quais são os perigos de abrir a glândula pineal e o terceiro olho? É que a pessoa pode ficar louca. Porque tu não sabes o que é que vai acontecer. Tu podes só te focar na parte dos poderes psíquicos, certo? Mas o que é que acontece quando esses gurus da internet te dizem para tu tomares
certo tipo de substâncias. Hã? Tomar aí uns cogumelos mágicos, aí um paiote, sei lá, qualquer coisa para ativar a glândula. Vocês sabem o que vai acontecer? É que a glândula pineal não é bem aquilo que vocês pensam, pelo menos desde o meu ponto de vista. É que dá-te acesso a mundos interdimensionais. Ele é a porta de toda a criação. Quando ela se abre, tu vais para outros mundos. Então, e são mundos que o teu cérebro, que este cérebro que está aqui, jamais vai conseguir entender. Então, quando o cérebro, como não está dentro da vibração, este mundo está vibrando dentro de uma vibração, então o nosso cérebro, consegue interpretar este mundo. Então, ele está bem. Ele consegue, ok, eu consigo interpretar isto. Tem a mesma vibração. O que acontece quando tu vais para esses mundos, todos loucos, o teu cérebro não consegue processar. Isto é um computador que está aqui dentro. Se tu vais para outros mundos e esses mundos não têm a mesma vibração que este, o cérebro começa a dar ali um choque de realidade e acabou o mundo. E acabou. O que é que tu vês mais? Muitas das vezes aquelas pessoas começam a ter visões e começam a ter, sei lá, alucinações. Muitos deles são internados em hospitais psiquiátricos. Porquê? Porque entram em outros mundos. Têm acesso a outros mundos. E este cérebro não consegue interpretar. Quer dizer, estamos dentro de uma realidade, que é esta, e vamos para outra realidade, que não tem nada a ver, que este computador que está aqui não consegue processar. Por isso, é que este que está aqui, ele não consegue, ele fica louco. Algumas pessoas, se calhar, vão conseguir superar isso, mas outras não. Depois abrem uma porta que muitas das vezes não se fecha. Aí abriste uma porta, e agora? Ai, não consigo. Claro que não consegues. Né? Se calhar tens que encontrar aí uma pessoa que te feche aqui esta parte do terceiro olho, para que deixe de estar conectado com esses mundos. É que a glândula pineal tem muito que se lhe diga. Ai não, quero ativar a glândula pineal porque, sei lá, por ignorância. Quero ser o bam 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 daqui deste mundo. Quero ser uma pessoa cheia de poderes psíquicos. Quero estar noutro nível. Ser uma pessoa muito importante. Quero mostrar ao mundo que eu sou, né? Mas as coisas não são assim, meus amigos. Eu aconselho a vocês fazerem as coisas devagar. Por exemplo, façam como eu. Quero ler o pensamento das outras pessoas. Então pratica sobre isso, só. Mais nada. Faz as práticas. Medita. Para os pensamentos. Pratica, ver a aura. Né? E assim já vais ter poderes. Assim vais ativar certas partes do terceiro olho. Não te metas em atalhos, né? Como tomar certo tipo de substâncias. Ou fazer certo tipo de pactos, ou rituais, ou magias. Né? Tenham muito cuidado. E não se deixem enganar. Não ponham-se a gastar dinheiro estupidamente em cursos de ativação da glândula pineal, porque isso é tudo uma treta. E realmente, se acontecer alguma coisa contigo, e se realmente aquilo dá certo, mas simplesmente tu ficas biladinho da cabeça, o que é que vai acontecer? O outro vai te ajudar? É preciso ter muito cuidado com quais pessoas nós lidamos. Existem pessoas sérias e existem pessoas que não são sérias. E a espiritualidade move
milhões, vende muito, quer dizer, vende muitos produtos. Existe muita oferta e existe muita demanda. E quando existe muita oferta e muita demanda, ou melhor dizendo, muita demanda, existe aí os que vão se aproveitar de tudo isso. Vão-te vender mil e uma coisas. Existem pessoas que realmente aqueles produtos que eles vendem têm o poder que eles dizem? Sim, mas há outros não. A maior parte não. Infelizmente não. Então, a sério, para nós encontrarmos a pessoa certa era mesmo preciso ter muita sorte. Eles existem, mas infelizmente eles não. Olha, estou aqui! Não. Normalmente são os farsantes. Ele está por trás de todos os farsantes. Primeiro estão os que te vão enganar, todos a fazer, né? A fazer muita publicidade, e ele está lá atrás, normalmente. Né? Tens que sacar todos esses da frente para ver, olha, está ali. E mesmo assim não sabes. Pois é, meus amigos. Este é um assunto muito amplo. Dá para aprofundar muito, muito, muito. Mas não se deixem enganar. Não sejam ingênuos, como eu já fui no meu passado. Realmente, por acaso, não fui desses que comprei nada, nem essas tretas todas. Mas sei que neste mundo existem aqueles que se gostam de aproveitar das pessoas mais ingênuas, especialmente nós que estamos dentro do caminho espiritual ou que já tivemos. Normalmente, quando nós não estamos muito atentos a estas pessoas, normalmente vão nos vender muito. E hoje em dia, nesta coisa da nova era, a nova era também vende muito, 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 muito. Vende muitos produtos. Alguns não vão dar certo, outros não vão dar certo nenhum. Alguns são, por exemplo, a hipnose regressiva. Às vezes vai dar certo, às vezes não vai dar certo. E as pessoas vão sair muito desiludidas. A parte das constelações familiares, a mesma coisa. A sério, em muitas áreas da vida, no tarot, a sério, o que não falta é fartantes, a sério mesmo. Hoje em dia, acho que não vais encontrar um que te diga as coisas certas. Agora tens que procurar muito, muito bem. Muito, muito bem. E não penses essa coisa de dizer assim, uau! Porque uma das coisas mais perigosas que o principiante, o buscador da verdade, aquele que está a tentar se limpar, né, de todos os seus karmas, tentar crescer espiritualmente, normalmente as nossas expectativas, aquilo que nos vendem é uma coisa, e as nossas expectativas também são muito altas, mas depois na prática, quando tu fazes uma consulta e tu não vês resultados, ou vês poucos resultados, tu dizes assim, caraca, gastei dinheiro para nada. Muita gente vai sair desiludida, né? Muita gente vai pensar, não, é só uma consulta. Não, na espiritualidade, nestas coisas das constelações familiares, da biodesprogramação, do tarot, do pêndulo, da hipnose regressiva, não é só uma. São muitas. E se tu começares a fazer as contas, tu vais dizer, vou gastar 1.000 euros, 2.000, 5.000 euros. Porque depois de uma vem outra, depois vem outro, mais outro problema, mais outro que tens que resolver. E muitas das vezes tu não vais ver resultados nenhuns. Ou como, por exemplo, das magias. Eu vou à bruxa. Já foste. Morreu. Vais gastar dinheiro para nada. O que não falta aí é farsantes. Vão-te vender fumo. E quando uma pessoa está necessitada, como por exemplo, vou fazer para o meu amor voltar, como eu conheço uma vizinha da minha mãe, está sempre a ir à bruxa, acho que já gastou para aí uns 20.000 euros ou 40.000 euros. Vai lá ao bruxo para recuperar o amor dela. Né? Eu digo assim, sério, essas pessoas ficam fanáticas, não conseguem ver nada à sua frente.
conectam-se a esse tipo de egrégor e depois nunca mais conseguem sair. Bem, meus amigos, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Cada um tem que seguir o seu caminho, né? Vai buscar as suas verdades. Vocês não acreditem em tudo aquilo que eu disse aqui. Simplesmente façam o vosso trabalho. Às vezes as coisas podem dar certo, outras vezes não. Depende, né? Depende, muitas das vezes custa-nos muito encontrar a pessoa certa ou a informação certa. Outras vezes a gente encontra logo. Então depende da pessoa, da situação. Então isto aqui é como se fosse uma roleta russa. Não sabemos às vezes o que é que vai calhar, se sim, se não, e por muito que a gente, muitas das vezes por muito que a gente pesquisa antes, eu vou pesquisar sobre esta pessoa, e vocês não vão encontrar nada, vocês vão só encontrar coisas positivas. Mas depois de tu teres feito isso, ou que seja, depois vais pesquisar mais uma coisa, então aí de repente encontras um montão de coisas negativas sobre isso. Então dizes, caralho, onde é que estava essa informação antes? Antes só encontrava coisas positivas, e agora, depois de ter feito ou depois de ter o que seja, já aparecem coisas negativas, já encontras comentários, já encontras outros tipos de informações a negar aquela coisa. Então o mundo, a sério, o mundo é um lugar muito estranho, né? Este caminho da espiritualidade às vezes mete-nos em cada atalho. Mas pronto, meus amigos, eu espero bem que vocês tenham gostado do vídeo, e como eu sempre digo, confia desconfiando de tudo e de todos, e nesta vida existem muitas vidas. Até ao próximo vídeo.